Então, agora a parte de multiplicação de matrizes, a aba multiplicação. Olhando na lista de função, tem isso, ó, multiplicação de matrizes, esse aqui que é o comando. Então, vamos fazer de duas maneiras, uma vez sem isso aqui e outra vez com, tá? A maneira sem isso é para poder compreender os cálculos ali e não esquecer depois como é que se faz. Vou fazer aqui 3 por 3 as matrizes, né? A quantidade de colunas dessa tem que ser igual a quantidade de linhas dessa. Aqui é 3 e 3, então vai ser possível sempre, né? E aqui o resultado. Coloco sinal de vezes, sinal de igual aqui, né? Então, esse elemento aqui, que é a primeira linha, primeira coluna, né? Ele é esse vezes este. O vezes ali é o asterístico, né? Mais segundo vezes o segundo, mais terceiro vezes o terceiro. Vai pintando ali com as cores. Então, se eu inserir valores, 1, 4, 2, 5, 2, até negativo também, menos 1. Ele calculou. Podem fazer, conferir aí se é isso mesmo, né? 1 vezes 5 é 5, 4 vezes 2 é 8, 2 vezes menos 1, menos 2. Juntando tudo isso, deu 11 aqui. Isso para o primeiro elemento, né? Para o segundo agora. Esse aqui é a segunda linha, primeira coluna, então vai ter que multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz, né? Então é esse vezes esse mais esse vezes esse mais esse vezes, que é asterístico, esse. Aí depois, quando preencher com números aqui, aí vai aparecer os valores do resultado. Aí a intenção é que vocês peguem exercício feito no caderno para validar a resposta, porque isso aqui é uma calculadora, né? Uma calculadora de matrizes que a gente está criando. Essa aqui é a ideia, tá? Ó, preenchi. E aí depois, colocando as fórmulas em todos eles, vai aparecer os resultados. Tá? Vamos pegar exercício feito para poder conferir depois. Isso é de maneira mais rudimentar, inserindo a fórmula em todos eles, né? Ó, aqui, pinta a primeira linha e a primeira coluna. Aqui, ele indica a segunda linha com a primeira coluna, né? Quase sempre a gente calcula esse elemento aqui primeiro, antes desse, né? Aqui é a primeira linha com a segunda coluna, né? Mas, sabendo as coordenadas aqui dessa matriz, vocês não vão se confundir, né? Quer saber esse elemento? Segunda linha e terceira coluna. Então tem que pegar a segunda linha com a terceira coluna para saber esse elemento aqui. Agora, de maneira mais fácil e usando a fórmula aqui da lista de fórmulas de funções, né? Copiei aqui, igual, Ctrl V, eu copiei a fórmula, matriz.multi, né, de multiplicação. Aí a gente, entre parênteses, seleciona as matrizes. Ó, a primeira matriz, ponto e vírgula, espaço, a segunda matriz. Então, seleciona a primeira matriz, que vai do B2 até a última, que é o D4, tá vendo? Ponto e vírgula, a outra matriz. Pode clicar nela e arrastar, que ele já entende. Olha que legal, ó. Eu só coloquei ali em cima o 11 e o 22. Aqui usando a fórmula, apareceu também 11 e 22, ou seja, confirmou a resposta daqui. E ele já fez automaticamente os outros, olha que legal. Então, se selecionar uma matriz maior aqui, desde que tenha a mesma quantidade, né, de colunas dessa e linhas dessa, ele vai fazer a multiplicação certinho. E acho que se não tiver, daí ele não deve fazer, ó. Esse value aqui, esse é um erro, né, ó. É um erro porque aqui só tem duas colunas, né, e aqui tem mais de duas linhas, tem 3 linhas, né, então ele é erro. Tem que estar todos preenchidos. Agora aqui não, aqui continua porque eu já programei certinho aqui com aqui, né. Aí voltou a aparecer o resultado da matriz, tá? Então coloquem aqui o título multiplicação, igual foi feito o título aqui mais bonito, né? Façam de outra maneira como vocês acharem melhor. Faça a matriz maior, faz uma 4x4 vezes outra 4x4, usando a fórmula mesmo aqui que é mais fácil, né? 2x2 poderia ser feito aqui antes. E façam, né, com quantidades
matrizes não quadradas, né? Essa aqui, por exemplo, não seria quadrada, vezes uma outra assim, né? Que não seja quadrada para poder ser diferente dessas, tá? Próxima aba agora, aba de fórmula. Fórmula. A ideia aqui é você inserir aqui os valores para a fórmula e ele faz a matriz, igual a gente já fez. Tinha a fórmula, né? Aqui está 1i menos 1j, ou poderia ser 2i mais 2j. Ao quadrado não vai ter como pôr. Eu não consegui aqui. Se alguém conseguir, vai ter uma nota a mais aí, tá? Mas aqui é só um número vezes o i mais outro número, que pode ser negativo, né? Eu venho aqui e coloco menos 2 vezes um j. A gente fez exercício assim. E aqui que legal, ele já faz para todos, tá? Eu consegui pintar aqui de cinza, estão vendo? De acordo com a ordem da matriz. Vou colocar aqui, por exemplo, 5 por 6. Olha que legal, ele pintou 5 linhas e 6 colunas. 5 por 1. Era para pintar só uma coluna, não entendi porque ficou 1 aqui. Deixa eu colocar o 3. Tá colorindo sempre duas a mais, né? Não sei se eu mudei a fórmula sem querer. Mas seguinte, eu vi isso no ChatGPT como fazer, né? Vocês têm que selecionar a área que vocês querem pintar, vir aqui em Layout. Onde que era? Não lembro. Formatação condicional, era esse elemento aqui. Aí crie uma nova regra, e eu já criei, a minha regra está aqui. E aí tem essa fórmula, ó. Fórmula grande, eu copiei e colei do ChatGPT. Então façam isso, vai lá, ChatGPT, como que eu faço para colorir tantas linhas e tantas colunas lá no Google Sheets? Ele vai te dizer uma fórmula, tá? Aí aqui eu escolhi a cor, se eu quisesse uma outra cor, eu teria clicado ali, e aí ele faz. Eu vou colocar 2 por 4. Não sei porque está sempre duas colunas a mais do que esse número, né? Antes estava certo. Então tentem corrigir. E vocês aqui também, os números aqui das colunas e os números das linhas, né? Fazendo do zero agora aqui. Coloca lá a largura, né? Só até o 30. Redimensionar 30. Para aparecer os números das linhas, então. Das colunas aqui, né? 1, 2, 3. Deixa já com uma formatação colorida para poder estender para os outros automaticamente. 1, 2, 3. Deixa tudo centralizado. Aí puxando para cá, selecione e puxa, ele numera, ó, até o 10 talvez. E aqui também, aqui seria a linha 1 da matriz, aqui é a 2. Puxando aqui, ele vai numerando. E façam também com fundo colorido, né? Tem que ser uma coisa bem indicada e bonita, colorida. Selecionei a área. Quem quiser pintar igual a parte verde ali também, pela ordem aqui, né? Coloca o texto igual eu coloquei. A fórmula para o A e J, copiem de algum lugar, escreve no Google para poder copiar esse IJ pequenininho, que são índices ali, né? Caixinha, aqui coloca a letra I, mais aqui um número qualquer e depois J de coluna, né? E a fórmula vai ser inserida aqui. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui alguns comandos de linha e coluna. Seria o seguinte, ó, se eu vier aqui e colocar assim, igual linha, L-I-N só, entre parênteses, e só isso, dá um Enter. Ele coloca o número da linha, ele pede para preencher automático aqui, sim. Ou se eu colocar em não, eu posso arrastar depois quando eu quiser. Só que aí tem um detalhe, ó. Aqui ele colocou o número 3 porque é a terceira linha da planilha. Porque eu pulei aqui, né? Para poder colocar um título, para poder colocar aqui os números das colunas. Então aqui, para aparecer o número da linha certinho, teria que diminuir 2, concorda? Menos 2, porque para descontar essas duas linhas do início aqui já, né? Então agora arrastando, ele numerou as linhas, tá vendo? E a coluna, eu quero o número dessa coluna, eu venho aqui e coloco igual a coluna, com letra maiúscula para escrever coluna, col de coluna, C-O-L, entre parênteses.
Ah, apareceu o número 6 porque é a sexta coluna. Uma, a primeira aqui. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tem que diminuir quanto aqui, então? 1. Diminui 1. Aí ele marcou aqui 5 porque é a quinta coluna, né? Ah, mas já tem o número em cima, nem precisa. Eu estou explicando isso para servir de fórmula, tá? Porque o que a gente vai fazer, na verdade, é assim. Se a fórmula for I mais J, por exemplo, que a gente já fez exercício assim. I mais J, eu escreveria aqui linha, entre parênteses, mais a coluna, sem diminuir os números ali, né? Aqui tem que diminuir 2 e na coluna tem que diminuir 1. Aí se eu arrastar isso para baixo e depois para o lado também. E ele está me indicando as somas, ó. Por que aqui está 14? 7 mais 7. Por que aqui está 12? 7 mais 5. Entenderam? Ele construiu a matriz a partir dessa fórmula. É para somar o número da coluna com o número da linha. Então, vocês poderiam ver aqui de título, colocar I mais J, né? Mas o ideal é deixar de maneira mais genérica, como eu fiz aqui, ó. Se eu quiser aqui I mais J, eu coloco 1 e aqui também 1, porque é 1i mais 1j, entenderam? Então aqui, por que está 16? 7 mais 9. 20 aqui. 12 mais 8. Então o ideal é fazer assim de maneira mais genérica, tá? Vão pesquisando no ChatGPT como fazer isso. Ó, se quiserem printar aqui a fórmula que eu coloquei para poder fazer igual, tá? Esse desenho aqui é de... como é que fala? Cifrão de dinheiro, né? Ele serve para fixar uma linha, uma coluna, tá? Então aqui a coluna C está fixa e a linha 3 também está fixa, tá? Vão pesquisando para aprender isso daí. Porque aqui, por exemplo, deixa eu tentar explicar isso aqui na adição. Esse termo somou esses dois, né? Agora aqui embaixo, somou esse com esse. Se eu quisesse manter o menos 9 ali em cima, eu viria ali na fórmula, eu quero fixar a linha, né? Então aqui antes do 3 eu coloco o cifrão de dinheiro. Aí se eu arrastar essa fórmula para baixo, esse aqui, ó, não vai somar o de baixo aqui, ele vai fixar o de cima, estão vendo? Claro que não é para fazer isso aqui na adição, mas é para vocês entenderem a função desse caractere aqui, que é o cifrão de dinheiro, tá? Ele fixa uma coluna e fixa uma linha, né? Se você coloca o cifrão antes do número, fixa a linha. Cifrão antes da coluna, ele fixa a coluna, tá? Mas aqui não é para fazer isso não, aqui na adição já estava certo. Isso vai servir para outras, para escrever a fórmula, tá bom? Então, eu expliquei um pouquinho aqui da aba Fórmula e depois outras partes, hein? Bora aprender também.